Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos dar início a mais uma aula neste domingo e, para isso, nós vamos começar orando, agradecendo ao nosso Deus. Eu acredito que você tem motivos para louvar ao Senhor neste dia, nesta manhã. Então vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar, vamos invocar o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais esta manhã, nós te louvamos pelo privilégio de podermos aprender sobre a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, pelo cuidado do Senhor com cada um de nós. E nesta manhã nós pedimos a tua presença, que o Senhor nos encha com o teu Santo Espírito, nos renove, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos na nossa 11ª aula. Nós já tivemos 10 aulas falando sobre discipulado, sobre fazer discípulos. Se você ainda não assistiu, todas as aulas estão ali no canal da nossa igreja. É muito importante que você assista. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um resumo de tudo que nós já vimos. Então será uma aula bem dinâmica e eu peço que você participe ali no chat, dê a sua opinião. Se existe alguma dúvida que você ainda tem no seu coração, compartilhe conosco. Se você tem alguma contribuição, também é muito importante. Participe ali no chat, certo? Então o que nós vamos ver hoje? Primeira coisa, por que fazermos discípulos? Nós já tivemos uma aula sobre isso, mas eu quero voltar com vocês para que a gente reforce bem essa questão do discipulado, certo? Por que fazer discípulo de Jesus? Olha só, o objetivo de Deus para todo mundo e toda a história humana é glorificar seu Filho amado no meio das pessoas que ele resgatou e transformou. Por que nós devemos fazer discípulos de Jesus? Porque nós fomos salvos, alcançados. E a nossa vida foi transformada. E não é maravilhoso? Não tem sido uma bênção para as nossas vidas? E nós queremos isso para outras pessoas também. Estar aos pés de Jesus é a melhor coisa que aconteceu com cada um de nós. E nós queremos mais pessoas aos pés de Cristo, glorificando e exaltando o nosso Salvador, o nosso Redentor. Esse é o nosso objetivo. Cristo, ele merece, ele é digno de ser adorado. E nós queremos ver mais pessoas aos seus pés. Por isso nós queremos fazer discípulos de Jesus. Olha o que diz esse texto. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós fomos resgatados do domínio das trevas e nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Irmãos, essa é a melhor coisa que aconteceu com cada um de nós que fomos salvos e alcançados pela graça. E nós queremos isso. Nós queremos mais pessoas sendo transportadas para o reino do Filho amado. E o que essas pessoas fazem ali, neste reino? O que nós fazemos? Qual que é o nosso papel ali no reino? É adorar o rei, servir o rei. O apóstolo João, quando ele escreve a sua última carta, Apocalipse, ele teve uma visão do final da história, de como as pessoas estariam ali, diante do rei Jesus. Olha o que ele diz em Apocalipse 7, 9 e 10. Depois disso olhei, diante de mim estava o quê? Uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Toda esta multidão estava ali diante do trono de Deus e do Cordeiro, adorando aquele que nos salvou. Então esse é o nosso objetivo. Nós amamos tanto a Jesus Cristo que nós queremos ver mais pessoas aos seus pés adorando a Ele.
E ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E porque nós amamos a Jesus Cristo, nós queremos ver pessoas exaltando, reconhecendo a sua grandeza, vendo a sua beleza e adorando a Ele. Esse é o nosso objetivo. Por que fazer discípulos de Jesus Cristo? Porque nós queremos ver mais pessoas adorando e servindo ao nosso Salvador, certo? Esse é o papel principal da obra, do desejo de fazermos discípulos de Jesus, né? E aí na nossa segunda aula nós vimos o que é um discípulo, certo? Então primeiro, por que fazermos discípulos? Agora, o que é um discípulo de Jesus? Nós já vimos ali em Colossenses, alguém que foi transportado do reino das trevas, do império das trevas para o reino do Filho amado. Agora, o que é um discípulo? É alguém que abandona a existência atual e segue em uma nova direção para aprender uma nova vida de um novo mestre e para fazer parte do novo reino que ele trará, certo? Isso é um discípulo de Jesus. É alguém que abandona a existência atual, certo? E nós vimos que um discípulo de Jesus, ele torna-se um aprendiz de Cristo. Tornar-se um aprendiz de Cristo é ao mesmo tempo um passo decisivo e gigantesco de arrependimento ao aceitar a salvação que Deus conquistou para nós por meio de Cristo. Isso é simbolizado pelo batismo. Nós vimos dois símbolos que marcam a vida do discípulo: o batismo e o jugo. O batismo, o que nos lembra? O que nos faz lembrar? Que nós fomos sepultados. É algo tão radical que aconteceu conosco, que nós fomos sepultados e nascemos de novo. O momento ali que nós somos mergulhados na água do batismo simboliza a nossa morte. E o momento que nós somos levantados significa a nossa ressurreição. No momento em que Cristo morreu, nós morremos com Ele. E no momento em que Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então é uma transformação radical. É deixar para trás tudo aquilo que nós éramos. E é um compromisso diário de viver as implicações e consequências desta grande salvação que Deus conquistou para nós, simbolizado pelo jugo. O jugo, lembra, tem até o jugo, lembra aquela canga do boi, né? Nós tomamos sobre nós os mandamentos de Jesus para a nossa vida. Então nós deixamos para trás a velha vida e assumimos uma nova vida. Nós éramos obedientes. Nós éramos obedientes ao mundo, ao pecado, à nossa carne pecaminosa. E agora que nós nascemos de novo, nós somos e procuramos, né, viver em obediência a Jesus Cristo. Então nós nos submetemos ao jugo de Cristo, certo? Então, são dois símbolos que marcam a vida do discípulo. O batismo é aquilo que nós deixamos. O jugo é aquilo que nós abraçamos. Então, isso é um discípulo. O discípulo é alguém que deixa algo e que abraça algo. Ele deixa o velho homem com as suas práticas, com a sua natureza, né? E ele agora abraça o jugo de Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo, certo? Então, o discípulo é alguém que está sempre procurando crescer, aprender. E esse processo aí de deixar e abraçar, ele leva a vida toda, certo? Ele leva a vida inteira. Porque em alguns momentos, você já deve estar se perguntando aí, mas e quando eu peco, e quando eu faço algo de errado? Então, normalmente é o velho homem voltando à tona. Eu até falei, né, que o Lutero ele tem uma frase. Ele falou assim: olha, eu afoguei o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. E é verdade, né? É uma fala até de uma forma assim, em tom de ironia, mas é isso que acontece na nossa vida. Por isso que o discipulado ele leva a vida toda. Nós afogamos o velho homem ali nas águas do batismo,
mas de vez em quando ele volta à tona, né? Nós abraçamos o jugo de Jesus, mas tem momentos que nós não obedecemos como deveríamos. Muitas vezes na nossa caminhada a gente deixa de obedecer. Então isso tudo é um processo de deixar e abraçar, de abandonar e obedecer, que leva a vida toda. E este processo todo ele é marcado para nós. São dois símbolos que nos ajudam a lembrar quem nós somos e o que está acontecendo conosco, que é o batismo e o jugo, certo? Depois nós vimos como fazer discípulos. Nós sabemos o porquê. Nós queremos fazer discípulos para a glória de Jesus Cristo. Nós queremos ver Cristo sendo exaltado e glorificado como o rei digno que ele é, como o rei que deve ser adorado. Nós vimos o que é um discípulo. Um discípulo é alguém que foi resgatado das trevas. Ele foi transformado e agora ele vive para o rei. Certo? Ele servia a um outro império, mas agora ele serve ao rei Jesus. Ok? E agora como que nós fazemos discípulos? Então nós vimos ali os 4 P's, que eu tenho batido em cima deles. Proclamação da palavra. E a proclamação a gente viu que ela pode ser de várias formas. Deus é criativo e ele também nos dá criatividade para proclamarmos a palavra de Deus de várias formas. Certo? Numa conversa informal, no culto no domingo, numa reunião nas casas, através de um folheto, de um texto bíblico, de uma carta. Nós vimos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles enviavam cartas para as igrejas. E era uma forma deles proclamarem a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso pela internet hoje. Nós podemos mandar um texto bíblico para um irmão, para um amigo, não é? Uma outra forma de nós fazermos discípulos é através da oração. Por que através da oração? Porque a salvação é a obra do Espírito Santo. Nós semeamos, mas quem faz crescer, quem dá vida à semente, é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então nós temos que orar, pedir para que Deus transforme a vida das pessoas para quem nós estamos proclamando a palavra. Então a oração é fundamental no fazer discípulos. Nós temos que orar para que Deus torne o coração das pessoas um solo fértil. Nós também temos que entender uma coisa: Deus vai usar pessoas, Deus vai usar você, certo? Deus vai usar pessoas. E nós vimos que nós temos que perseverar, certo? Porque não é fácil essa obra. Não é fácil fazer discípulos de Jesus. É uma obra que que demanda de nós dedicação, certo? Como fazer discípulos? Nós precisamos entender pelo menos assim 4 níveis que as pessoas se encontram. Algumas pessoas estão muito distantes de Cristo e do seu reino. Elas podem nunca ter conhecido ou falado com um cristão. É importante nós termos essa consciência que existem pessoas hoje, até mesmo no nosso país, que nunca ouviram falar de Cristo e nunca tiveram um encontro com Jesus Cristo. Mas como que isso é possível? Uma vez eu vi um dado que existem hoje no Brasil mais de 30 tribos indígenas que nunca tiveram contato com o Evangelho, que não sabem quem é Jesus Cristo, nunca ouviram falar esse nome, não conhecem a palavra de Deus. Então assim, existem pessoas hoje, inclusive no nosso país e em muitos países aí afora, que nunca ouviram falar de Jesus. Então elas estão muito distantes. E o que elas precisam num primeiro momento? Muitas vezes a primeira coisa de que precisam para avançar um passo é conhecer e se envolver com um cristão. Então a primeira coisa, eles precisam ter contato com um crente, com alguém que foi salvo, né? Iniciar um relacionamento ali com essa pessoa. Esse é o primeiro passo. Então, irmãos, existem pessoas que estão tão distantes que nunca ouviram o nome Jesus, certo? Esse é um tipo de pessoa que nós temos que discipular.
E a primeira coisa que elas precisam é ter um contato com um crente. Conhecer um cristão de verdade, um cristão salvo pela graça. Agora, outros conheceram e se envolveram com cristãos ou com o cristianismo de alguma forma. Através de já viu algum programa na televisão, conhece, tem algum vizinho, já estudou com algum crente. Então, assim, de alguma forma já ouviram, até às vezes já visitaram uma igreja. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo para eles é ouvir o evangelho. Isto é, ser evangelizado. Então, assim, eles já têm um contato, já sabem o que é, têm uma noção do que é o cristianismo, já ouviram falar de Jesus, sabem que Jesus morreu numa cruz. Então, existem muitas pessoas hoje que já têm uma certa noção do cristianismo. O que elas não conhecem, de fato, o que é o evangelho. Então, nós temos que proclamar o evangelho para essa pessoa. Evangelizar, mostrar o que é. E assim, irmãos, principalmente hoje no Brasil, onde que um evangelho deturpado tem sido ensinado. Nós estamos vendo aí, né, que muitas pessoas que se dizem cristãs dão mau testemunho e mostram um cristianismo que não é o cristianismo de Cristo, né? Tem até um livro que se chama Cristianismo Sem Cristo, do Michael Horton, e ele vai mostrar isso. Uma realidade que acontece lá nos Estados Unidos, mas também que acontece aqui no Brasil. Às vezes, o contato que algumas pessoas tiveram com o cristianismo não é o cristianismo bíblico. É esse cristianismo que nós estamos vendo aí, esse cristianismo de um mau testemunho. E eu não preciso lembrar vocês, né, do que a gente tem visto hoje nas mídias sociais, aí, na televisão, nos noticiários. Certo? Então, algumas pessoas precisam conhecer o verdadeiro evangelho. Precisam conhecer crentes salvos de verdade, né? Agora, para aqueles que já responderam ao evangelho com fé e arrependimento, qual que é o próximo passo? Então, tem pessoas que já tiveram contato com Cristo, já entenderam o que é o evangelho e já aceitaram o evangelho. Seu próximo passo é o quê? É estabelecer-se como cristão, criar raízes. É começar a crescer em piedade e semelhança de Cristo. É uma caminhada que continuará pelo resto de suas vidas. Então esse já é o crente que já nasceu de novo, que ele já se entregou a Jesus. E qual que é o passo agora? O passo é ele se estabelecer como crente. É ele crescer e cada dia mais se parecer com Jesus Cristo. Essa pessoa precisa ser discipulada também, certo? Então, e à medida que os cristãos se estabelecem e crescem em amor e conhecimento, eles se tornarão cada vez mais preocupados, não apenas em avançar mais passos, mas em ajudar os outros a fazer o mesmo como puderem. Então, olha só, esse aqui já é um crente que já está bem estabelecido. Qual que é o nível dele? Né? Ele já está bem estabelecido, ele já é um discípulo de Jesus. E uma das marcas desse discípulo é que ele está preocupado não apenas com o seu crescimento, mas em ajudar outros a crescerem também. Né? Então, esse aí nós poderíamos dizer assim que são os níveis, né, do discipulado. Nós temos ali desde pessoas que não conhecem nada sobre Jesus Cristo, até os que já estão bem estabelecidos e que agora já estão no processo ali de ajudarem outros a crescerem. Certo? Então isso é muito legal de você ver. Bom, nós já vimos por que fazermos discípulos, certo? Nós queremos ver nosso Rei Jesus sendo glorificado. Nós vimos o que é um discípulo, é alguém que foi transportado das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho amado. Nós vimos como fazer discípulos, nós vimos ali os 4 P's, né? E os níveis ali que as pessoas se encontram do processo ali do discipulado. E agora nós vamos ver quem deve fazer discípulos, né? Aprofundamos a ideia de que estar envolvido nos 4 P's é uma alegria e privilégio para todo o povo de Deus.
nós aprofundamos a ideia de que estar envolvido nos 4Ps é uma alegria e privilégio para todo o povo de Deus. Certo? Todos devem ter essa alegria, esse privilégio de estar envolvidos ali no fazer discípulos. Então, quem deve fazer discípulos? E aqui vai uma frase, um texto aí do Colin Marsh e do Tony Pine, que escreveram o livro ali Projeto Videira, que tem sido base aqui para os nossos estudos. Olha o que eles dizem. Na nova era do Espírito, todo o povo de Deus tem sua boca aberta para falar a palavra de Deus pelo Espírito, uns aos outros e ao mundo. Eles o farão de diferentes maneiras, contextos, oportunidades, com diferentes dons e, de fato, níveis distintos de responsabilidade. Alguns serão pastores e mestres, mas que a palavra de Deus seria proclamada nos lábios da totalidade do seu novo povo da aliança é algo claro no Novo Testamento. A palavra de Deus seria proclamada nos lábios da totalidade do seu novo povo da aliança. É algo claro no Novo Testamento. Então, proclamar a palavra de Deus é algo que Deus deu a todos os seus discípulos, esta ordem, certo? Quem deve fazer discípulos? Nós vimos o ensinamento bíblico de como Deus, por seu Espírito, abre a boca de todos os discípulos para falar a palavra única de Cristo, de formas muito variadas. Certo? Olha esse texto, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então a gente vai ver que não é prerrogativa apenas dos apóstolos pregar o evangelho, mas de todos que receberam o Espírito Santo, ou seja, todos os que nasceram de novo e foram salvos, também anunciam. Então é uma marca, né? Não existe crente salvo que não anuncia. Não existe crente que foi alcançado e que recebeu o Espírito Santo que também não abre a boca e que não anuncia. Então, de alguma forma, nós vamos fazer discípulos de Jesus. E como que nós vamos fazer isso? Usando os 4Ps. Nós vamos proclamar a palavra de Deus e nós temos diversas formas para fazer isso. Nós vamos orar pelas pessoas. Né? Se você está orando por alguém, você está contribuindo ali para o processo de fazer discípulos de Jesus. Certo? Eu confesso para vocês que na minha mente, por muitos anos, o que eu entendia por fazer discípulos? Olha só, e talvez seja essa a sua ainda ideia do que é fazer discípulo. Eu achava o seguinte, que fazer discípulo de Jesus era pregar o evangelho para alguém não crente, aquela pessoa aceitar Jesus, crer em Jesus, aí aquela pessoa seria batizada, certo? E eu continuaria ensinando aquela pessoa. Então eu acreditava que o fazer discípulos envolvia apenas esses elementos. Mas eu entendo hoje que fazer discípulos, eu posso proclamar a palavra de Deus de várias formas, certo? A oração faz parte desse processo. Talvez você é uma pessoa que tem orado, então você está também desenvolvendo, você está fazendo discípulos de Jesus, certo? A perseverança, né, a oração e a proclamação de diversas formas. Eu imaginava que assim, você tinha que abrir a Bíblia para alguém e mostrar o versículo bíblico ali e pregar para aquela pessoa. Isso também é. Mas nós vimos que a proclamação ela pode acontecer de várias formas. Certo? E Deus é poderoso, irmãos, para salvar pessoas também das mais variadas formas. Certo? Então é isso. Quem deve fazer discípulos? Uma outra coisa importante, os discípulos não são pessoas, não são super-homens.
Não são pessoas assim, de um grau mais elevado. Não, são pessoas frágeis. Olha o que diz esse texto. 2 Coríntios 4, versos 6 ao 7. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão. É quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está mostrando aqui nesse texto? Que quem salva é Deus. Foi Ele quem disse, foi Ele quem brilhou em nossos corações, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aí ele vai falar do nosso papel. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Que grande tesouro? O Evangelho, a boa notícia. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então, quem deve fazer discípulos? Vasos frágeis de barro. Eu e você. Certo? Quem deve fazer discípulos? Concluímos que falar a palavra de Deus aos outros para sua salvação e encorajamento é um componente esperado e necessário da vida cristã normal. É um componente esperado e necessário da vida cristã normal. Não tenha medo de falar da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. Use outras formas. Use o WhatsApp, use a internet, escreva uma carta, peça a Deus ousadia, peça a Deus para que Ele te dê coragem, para que Ele te dê habilidade. Outra habilidade, como que a gente adquire habilidade? Fazendo. Você faz uma vez, não vai sair muito bem, né? A gente faz meio assim, tal, e vai aprendendo. A habilidade de pregar o evangelho, de fazer discípulos, nós vamos adquirindo ela com a prática. Quanto mais você fizer, mais você vai pegando a prática. Certo? Peça ajuda, peça para que alguém te dê umas dicas. É assim. Às vezes, né, é interessante quando você vê ali Jesus, ele sempre envia os discípulos de 2 em 2. Porque às vezes, quando um falha, quando um se esquece de alguma coisa, o outro lembra. Isso aí também faz parte da dinâmica. Chame alguém para te ajudar. Certo? E, por último, nós vimos onde fazer discípulos. Nós vimos que todo o ambiente da igreja, todas as atividades que envolvem, né, os relacionamentos que existem na igreja, são lugares e são situações propícias para fazermos discípulos de Jesus. Então, todas as facetas dos nossos relacionamentos ali na igreja, eles são propícios para fazermos discípulos ou para contribuirmos para o discipulado do nosso irmão. Porque lembrem, uma outra coisa importante, eu sempre achava assim, fazer discípulo é pegar alguém que não conhece o evangelho, que é um novo convertido, mas todos estão num processo de discipulado. Então todos precisam ser discipulados. Todos precisam. Eu preciso ser discipulado. Você precisa. Não importa quanto tempo você tem de crente, você é um discípulo. E a palavra discípulo significa aluno. Então você ainda está em crescimento e aprendizado. Então todas as facetas da igreja, elas contribuem para que a gente desenvolva o discipulado na vida dos nossos irmãos. Então, o culto do domingo, reuniões de oração, os grupos pequenos que nós chamamos de conexão, os grupos de conexão, uma conversa informal, vou tomar um chá, um café com meu amigo, né? Ou a irmã convida uma outra irmã, uma visita, um passeio, nós vamos fazer um passeio aí, né? Vai juntar as duas famílias para as crianças brincarem juntas, e ali é um momento que o discipulado pode acontecer.
a palavra de Deus sendo proclamada, pode acontecer momentos de oração, falar da palavra de Deus, crescer, tirar dúvidas. Então, o discipulado, ele acontece em todas as relações que acontecem na igreja, certo? Agora, nós não podemos perder de vista o mundo. Como nós vimos, existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e a ordem de Jesus para os seus discípulos é que nós fôssemos ao mundo e fizéssemos discípulos de todas as nações. Então nós não podemos perder de vista as pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos ir a estes lugares. Talvez Deus esteja talvez Deus está te chamando para a obra missionária, para ser um missionário, para ir ao campo, certo? Talvez Deus está te chamando por um período curto. Existem viagens missionárias aí de curto prazo, 2 semanas, 1 semana, 1 mês. Pode ser. Uma outra forma que você pode contribuir para que o evangelho alcance pessoas de outras nações é contribuindo para abençoar a vida daqueles missionários que já estão lá no campo, que já estão nesses lugares aonde eu e você não podemos ir, ou não fomos chamados para ir. Uma outra forma é orando. Orar por estes missionários, por estes povos não alcançados, para que Deus envie missionários para estes lugares. Orar por estas tribos, por exemplo, no Brasil, que ainda não tem a presença de nenhum missionário, que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca pegaram numa Bíblia. Então, uma outra forma de nós fazermos discípulos das nações é orando. A outra forma é incentivando aqueles que são chamados, contribuindo com motivação para aqueles que foram chamados. E por último, nós vimos que um outro lugar extremamente propício para o discipulado é o nosso lar. E na verdade, se nós não trabalhamos o discipulado na nossa própria casa, nós estamos falhando gravemente como discípulos de Jesus. Se você não assistiu, olha, foi uma das aulas, assim, para mim, foi uma das aulas mais importantes que eu dei, que foi a última aula, a número 10. Se você não assistiu, assista. O discipulado no nosso lar é o lugar mais propício e é o lugar mais importante por onde nós devemos começar. Se nós não cuidamos do nosso próprio lar, nós estamos falhando e pecando. Às vezes nós estamos mais envolvidos com coisas da igreja e acabamos deixando a nossa casa. E nós somos responsáveis por nossa família, por nossos filhos. Você que tem filhos, você que é casado, né? Se você não tem filhos, ainda mora com os pais. Se os seus pais não são crentes, você é responsável para ser sal e luz ali no seu lar. E de alguma forma, discipular a sua família, pedindo graça, sabedoria a Deus, certo? Então foi isso que nós vimos. Por que fazer discípulo? Para a glória do nosso Salvador. O que é um discípulo? Alguém que foi transformado radicalmente e continua num processo de transformação. Ele foi sepultado nas águas do batismo ali, simbolicamente, né, nas águas do batismo, e ressuscitou com Cristo. E tomou para si o jugo de Jesus. Como fazer discípulos? Os 4 P's. Proclamação da palavra de Deus. Através da prece, da oração. Pessoas, Deus vai usar eu e você. E perseverança. Nós não podemos desanimar. Algumas pessoas vão rejeitar o evangelho, vão rejeitar a palavra de Deus, mas nós devemos perseverar. Quem deve fazer discípulos? Todos os que foram salvos. Onde fazer discípulos? Na igreja, no mundo e no nosso lar. Na igreja, em todas as relações ali, em todas as relações que envolvem a igreja,
no mundo, procurando alcançar os povos não alcançados, e no nosso lar. Agora uma pergunta para a gente trabalhar aí no chat. Por que a cultura do discipulado tem sumido das igrejas? Essa cultura do discipulado tem desaparecido das igrejas, de que cada membro é um discípulo que faz outros discípulos, tá? Olha só, por que a cultura do discipulado tem sumido das igrejas? Qual cultura do discipulado? De que cada crente é um discípulo de Jesus, que faz outros discípulos de Jesus, que contribui para o crescimento de outros discípulos de Jesus. Por que essa cultura tem sumido das igrejas? Qual que é a sua opinião? O que você acha? Coloque aí no chat. Eu vou dar um tempo para que você responda, tá? Nós já estamos chegando ao fim da nossa aula. Então é importante a sua participação. Por que a cultura do discipulado tem sumido das igrejas? Qual que é a cultura do discipulado? É essa visão, né? Essa paixão de fazermos discípulos de Jesus, de contribuirmos para o crescimento do nosso irmão. Por que essa cultura tem sumido? De que cada crente é responsável também. Todo crente é responsável por fazer outros discípulos, para contribuir para o crescimento de outros discípulos. Vamos lá. Responda aí. Vou dar um tempo aí para vocês. Porque a cultura do discipulado tem sumido das igrejas. O que vocês acham? Se você também não concorda com... Não, pastor, eu acho que não tem sumido. Na verdade, as igrejas estão cada vez mais discipulando, as igrejas estão se despertando cada vez mais para o discipulado. Então, coloca aí também sua opinião, tá? Agora, se essa cultura do discipulado ela tem sumido das igrejas, quais têm sido as causas para que isso aconteça? Certo? Por que a cultura do discipulado tem sumido das igrejas? Certo? Agora uma última pergunta para nós. Como podemos desenvolver então uma cultura de discipulado em nossa igreja? De que forma nós podemos desenvolver uma cultura onde cada crente entende a sua responsabilidade, o seu papel, onde todos nós estamos envolvidos em fazermos discípulos de Jesus, onde todos nós estamos envolvidos e queremos ver o crescimento dos nossos irmãos, queremos que nossos irmãos avancem um passo a mais no aprendizado de Cristo. Como que nós podemos desenvolver uma cultura de discipulado em nossa igreja? Dê a sua opinião aí. Vamos lá. Mais um minutinho aí para nós respondermos. Como que nós podemos desenvolver uma cultura de discipulado em nossa igreja? Sua opinião é muito importante, né? Como? Onde as famílias entendem a responsabilidade de fazer discípulos no próprio lar, nas relações que envolvem a igreja, em fazer discípulos no mundo, em todas as nações. Como que nós podemos desenvolver uma cultura de discipulado em nossa igreja que pense nessas três áreas? Lembram?
Igreja, mundo e o lar. Igreja, mundo e o lar. Usando os 4 P's. Como que nós podemos? Que Deus nos dê graça, irmãos. Olha o que diz essa frase do Bob Jamieson. Não sei como é que fala esse nome aqui não. Jamieson. Bob. Vamos ver a frase do Bob. O ideal bíblico é nos tornarmos um lugar. Olha só. O ideal bíblico é nos tornarmos um lugar em que seja normal tomar a iniciativa de fazer o bem espiritual uns aos outros. Tem que ser normal isso. Natural. Nós não precisamos nos inscrever em nada, nem obter permissão alguma para começarmos a amar nossos companheiros de membresia dessa maneira. Tampouco você deseja uma igreja na qual o discipulado ocorre apenas quando sustentado pela liderança. Essa não é uma igreja saudável. Não. Nós queremos que você ore e pense em como pode se envolver. Então essa é a ideia de uma cultura de discipulado na igreja de Jesus, tá? Onde é normal todos os membros se envolverem, todos os membros contribuírem para o avanço e para o crescimento uns dos outros. Amém, meus irmãos? Então foi isso que nós vimos hoje, certo? Foi isso que nós vimos hoje. Nós fizemos um resumo porque nós vamos entrar agora em outros assuntos nas próximas aulas, tá? Então era importante para que a gente não perdesse de vista o que nós já estamos aprendendo e para reforçarmos. Então, se você lembra tudo que nós falamos aí, os 5 pontos que nós já trabalhamos, coloque aí no chat também, né? O que nós aprendemos, o que nós vimos até aqui. E que Deus nos dê graça, nos abençoe durante essa semana, que nós possamos refletir sobre o nosso papel. A tarefa para essa semana é que nós oremos por nossa igreja e por nossas vidas, para que a nossa igreja seja uma igreja onde o discipulado acontece de forma cada vez mais efetiva, e para que Deus nos use, para que Deus use as nossas vidas. Então você vai orar essa semana pela tua igreja e por você, para que Deus te use, para que Deus te dê graça, certo? Para que você possa contribuir para o crescimento de alguém, para que você possa contribuir para que alguém ouça o evangelho. Que Deus nos use para a glória dele. Amém? Vamos orar encerrando então. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, pela aula que tivemos, pedimos a graça do Senhor, que o Senhor nos renove, Pai, nos dê força, que o Senhor nos faça ver, Pai, a importância de fazermos discípulos de Jesus, de crescermos como discípulos. Oh Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor fez uma grande obra em nossas vidas, Pai. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E que bênção, Pai, foi este resgate. Que tão grande salvação o Senhor operou em nossas vidas. Que nós possamos ser gratos, Pai, e possamos te servir, fazendo discípulos para o Senhor, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo e até a noite, se Deus quiser. Amém? Um abraço a todos.